O título da nossa meditação nesta manhã: Cumprir a carreira. Vamos fazer leitura do texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17, nos diz: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Tenho lido até o versículo 25. Esse é um discurso de despedida que o apóstolo Paulo fazia à igreja de Éfeso. Todos os discursos que nós encontramos na palavra de Deus são muito importantes para modelo do que nós, principalmente os pregadores, devemos proferir. Sempre buscar a centralidade das palavras que dizemos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele destaca isso neste versículo 24. O ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você tem recebido alguma coisa do Senhor Jesus Cristo? Geralmente, nos dias atuais, as pessoas querem receber coisas materiais. As suas preocupações são mais com as coisas deste mundo. Pessoas buscam a Deus por causa de uma doença, por causa
de uma situação conjugal, familiar, por causa de uma necessidade financeira. Isso move os corações, o interesse das pessoas, assim como nós vemos nas pessoas deste mundo que não têm uma experiência verdadeira com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando o Espírito Santo de Deus é tocado em corações sensíveis, como nós encontramos neste exemplo do apóstolo Paulo, ele estava fazendo defesa das suas atitudes, dos seus interesses, e Deus sonda os corações. Deus sabe o interesse de cada um daqueles que lhe servem. Nós podemos ver isso muito claramente desde o início da história da humanidade, quando Abel e Caim compareceram diante de Deus para oferecerem um culto, um sacrifício a Deus. Deus conhecia os seus corações. Deus aceitou o sacrifício de Abel porque era um sacrifício que vinha do fundo do seu coração. Mas a Bíblia fala que Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Era um sacrifício que não correspondia com as expectativas, com as exigências, porque Deus, ele prescuta o coração. O salmista Davi, ele tinha essa grande percepção da presença de Deus. Tanto é que quando ele se afastou de Deus, desobedecendo a Deus, quando ele pecou contra Deus, ele percebeu que a presença de Deus não era mais com ele. E ele pôde dizer: restitui-me a alegria da salvação. A sensibilidade que nós devemos ter como servos do Senhor. Se estamos servindo ou o nosso coração está enganado pela religiosidade, muitas das vezes nos acostumamos a estar na casa do Senhor, mas o nosso coração faz aquilo como que fosse algo rotineiro, mecânico, artificial, como se fosse você dirigindo o seu automóvel e você está numa estrada reta e você mantém uma certa velocidade, então você tem a oportunidade de ligar o piloto automático e você não precisa mais ficar acelerando o seu carro. O próprio piloto automático vai te levando. Assim também, muitas das vezes, podemos incorrer nessa situação no sentido espiritual. Ligamos o piloto automático e deixamos o carro ir. E isso é perigoso. Precisamos sempre buscar a sensibilidade da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo. Ele estava dizendo que servia ao Senhor com toda a humildade. Ele servia ao Senhor com muitas lágrimas. Lágrimas, humildade.
ele reconhecia que deveria ter uma mente humilde, ele deveria ter um senso de insignificância, ele deveria ter uma preocupação altruísta pelo bem-estar dos outros, ele deveria ter uma total ausência de arrogância, vaidade e insolência, ele deveria ser humilde. E para aqueles gregos, isso era algo abominável, porque era uma palavra desconhecida para aqueles homens que eram homens que se gostavam de auto-exaltar. E ele está dizendo que servia ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, um coração sensível, um coração movido pelo Espírito Santo, aonde a sensibilidade da presença de Deus era notória. Ele diz mais, com tentações, com ciladas dos judeus, oposições ferrenhas que vinham contra ele. E nós sabemos que aquelas pessoas que são chamadas por Deus, o inimigo, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Muitos são paralisados, muitos param no meio da caminhada, muitos não aguentam. Por que não aguentam? Porque o chamado não é atendido. Aqueles que são chamados, eles devem ir até o final. E é isso que Paulo está dizendo. Para chegar até o final, ele tinha que ter a assistência do Espírito Santo. É isso que ele fala. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que vão acontecer situações bem desfavoráveis, como prisões e tribulações. E hoje nós queremos o glamour das posições que o Evangelho pode oferecer. Mas nós sabemos que o verdadeiro Evangelho, ele traz oposições terríveis de perseguição, até de prisões, como muitos passam em alguns países, pela falta de liberdade, de não poder pregar o Evangelho. E isso tem adentrado também no nosso país, onde temos ouvido relatos de irmãos que fazem o trabalho nos presídios, nas casas de saúde, nos colégios, procurando entregar a Bíblia, o Novo Testamento, e são barrados, são proibidos de fazer essa distribuição. Ouvimos recentemente que o trabalho que os gideões fazem, não são abertos as portas dos colégios, e aqueles irmãos ficando
na calçada, na saída, na porta da saída dos estudantes, a direção do colégio ameaçando-os de chamar a polícia. Então este é o cenário que nós estamos vivendo. Mas o que nós podemos ver de positivo, apesar desta oposição toda, é a ação poderosa do Espírito Santo de Deus nessas vidas. Pessoas incansáveis, pessoas que têm essa disposição no seu coração de estarem proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele tinha essa determinação. Ele dizia neste versículo 24, que nada tenho a minha vida por preciosa. Ou, como é maravilhosa essa expressão, como é profunda essa expressão que o apóstolo Paulo tinha. Esse conceito que ele fazia da sua própria vida. Como que ele tinha muito mais do que a vida podia proporcionar. Ele tinha o objetivo de cumprir a sua carreira. E ele dizia mais, além de cumprir com alegria. Não cumprir por cumprir, mas cumprir com a satisfação, o deleite de poder saber que estava servindo a Deus. Ou como essa palavra é animadora, como essa palavra é rica, como essa palavra é preciosa. Você tem recebido uma missão, uma carreira do Senhor Jesus Cristo? Todos nós, um dia, o Espírito Santo de Deus tocou no nosso coração. É como que alguém tocasse a campainha da nossa casa e se apresentasse. O Espírito Santo de Deus tocou a campainha no nosso coração, apresentou o Evangelho para nós e nos foi dado esta grande oportunidade de ouvirmos falar do Senhor Jesus Cristo, da sua pessoa, da sua obra vicária expiatória na cruz do Calvário, que o sangue do Senhor Jesus Cristo foi vertido para pagar os nossos pecados. Ó, que mensagem gloriosa que tivemos a oportunidade de ouvir e o Espírito Santo de Deus promoveu em nós o convencimento que nós somos pecadores, que nós estamos devedores para com Deus. Foi-nos apresentado este glorioso plano da salvação. Mas devemos entender que isso não é tudo que o Evangelho pode proporcionar. Existe uma continuidade, existe um dia após, existe uma caminhada, existe uma carreira
O autor aos Hebreus dizia isso, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Existe uma carreira e precisamos chegar até o fim. Como é desagradável e tão rotineiro em nossos dias, quando muitos paralisam esta carreira, param no meio do caminho, ficam esgotados espiritualmente. Outros fatores aparecem, como apareceu de muita maior magnitude para Paulo. Ninguém chegou como Paulo a sofrer tanto por causa do Evangelho, mas mesmo assim, ele tinha essa disposição e ele estava se despedindo daquela igreja de Éfeso. Ele estava em Mileto, um porto da Ásia, que ficava a mais ou menos uns 50 quilômetros de distância da cidade de Éfeso, e ali ele mandou chamar os anciãos, os presbíteros, aqueles que eram homens amadurecidos, homens que já tinham muita experiência com Deus, e Paulo agora está fazendo a sua despedida daquela igreja, e ele sabia que coisas não muito agradáveis apareceriam nessa sua caminhada. E ele estava com interesse de pregar o reino de Deus. E esse também deve ser o nosso interesse. Não estamos pregando igreja, mas pregamos o reino de Deus. O reino de Deus é chegado, tem chegado a nós. E nós temos que pregar o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse interesse. Podemos ver outros textos que corroboram com essa afirmação de Paulo. Atos 21, 13 nos diz: mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como este homem era determinado nessa sua carreira, como ele estava disposto a cumprir com alegria esta carreira. Romanos 8:35, ele dizia: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Eram situações
em que naquela época pregar o Evangelho era ir contra Roma, contra o judaísmo. Hoje nós temos total liberdade para pregar o Evangelho e não aproveitamos esta oportunidade. Paulo também dizia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isto é, vão vir a idade, a velhice, as doenças, o cansaço. Mas Paulo dizia, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quantos textos maravilhosos que o apóstolo Paulo, ele falava. Gálatas, capítulo 1, verso 1 diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele dizia para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele dizia, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz dará a mim e a todos que amam a sua vinda. Ele ainda tinha palavras de ânimo para Tito, capítulo 1, versículo 3, ele diz, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Paulo era este obreiro fiel que combateu o bom combate e completou a carreira. 1 João, capítulo 2, versículo 5 nos diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Essa palavra aperfeiçoado no grego é teleiou, significa completar, realizar, levar até o fim, chegar a uma conclusão de sucesso, atingir uma meta, cumprir. Em um sentido ético e espiritual, a palavra significa levar à maturidade, aperfeiçoar. Portanto, o Evangelho, ele é principalmente para salvar-nos da condenação eterna, para livrar-nos da ira vindoura, mas o Evangelho, ele tem complementos. Complementos que cada um de nós, pelo seu chamado, Deus tem nos concedido dons para que possamos, com esses dons, realizar o propósito de Deus nas nossas vidas e assim cumprir com a carreira que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Não fique de braços cruzados.
participe voluntariamente de toda obra que a igreja possa oferecer, para que realmente você também possa cumprir, chegar no final da sua vida e olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado. Eu não tenho minha vida por preciosa. Paulo dizia lá em Filipenses capítulo 1, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque muito melhor é estar com Cristo. Mas se eu continuo nesta vida é porque eu tenho um propósito. Quantas pessoas têm uma visão da vida apenas para ganhar dinheiro? Outras têm uma visão da vida apenas para os prazeres deste mundo. Outras têm uma visão da vida apenas para comerem churrasco. Outras têm uma visão da vida apenas para beberem. Outras têm uma visão da vida apenas para usar drogas, ficar drogados o tempo todo. Que lástima, que falta de visão da existência de Deus, que nós fomos criados para sermos pessoas que estão em perfeita conexão com Deus. Esta é a finalidade da nossa vida. Porque Deus nos deu o privilégio de estarmos neste mundo e logo nós estamos aqui de passagem. Logo vamos prestar conta com Deus. Por isso o profeta Amós, capítulo 4, verso 12, ele dizia: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Logo estaremos fazendo um retorno. E como será esse encontro com Deus? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E para aqueles infiéis, Deus também vai ter uma palavra de reprovação. Que Deus te abençoe e que você possa cumprir com alegria a sua carreira. Amém.